Então, meu bom dia, boa tarde a todas as pessoas que aqui estão. Eu lamento o equívoco aí que eu cometi, né? Enfim, também me solidarizo, né, com todas as pessoas que nesse momento estão enfrentando o que nós estamos enfrentando diante da pandemia, né? Espero que a gente possa ficar bem e produzir uma ciência ainda com maior respeito e eficácia. Bem, eu vou falar um pouco então sobre o meu que eu faço aqui, né, no meu laboratório, que é o Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão, que fica aqui na Universidade Federal de Goiás. Bem, então, para começar a falar sobre isso, né, o nosso laboratório compreende a cultura como qualidade de vida, o que significa incluir diversas práticas, diversos recortes de mundo no diálogo com o próprio conhecimento científico. Bem, lembrando que o que a gente entende como conhecimento científico é uma das possíveis óticas de leitura do mundo. Existem outras, e essas leituras todas fornecem um mundo mais integrado, e é preciso saber estar e habitar nesse mundo, respeitando todas essas possíveis maneiras, né? Tanto a leitura que o conhecimento científico nos traz, quanto todos os outros tipos de conhecimento religioso, de senso comum, tradicional, enfim, tantas outras possibilidades de leitura de mundo. O fato é que a gente vive numa sociedade tecnológica e o conhecimento científico, ele acaba que é utilizado como validador das questões de comércio de tecnologia e, portanto, ele ganha um status de verdade e sai subjugando todas as outras formas de leitura de mundo, né? E aqui no nosso laboratório a gente tenta superar, né, essa entidade de conhecimento científico por si só, encerrada em quatro paredes, para poder dialogar com outros tipos de conhecimento, sobretudo num país como o nosso. Lembrando também que a ciência moderna que a gente ensina e produz nos institutos de pesquisa e nas universidades, sobretudo as universidades brasileiras, que são um grande centro de produção de conhecimento científico no nosso país, são frutos de conhecimento moderno, e a modernidade inaugura o Estado-nação colonizador em detrimento das subalternidades, que são os estados atrelados à barbárie, né? E inaugura também a dicotomia entre o moderno e o selvagem, o homem e a mulher, o negro e o branco, o colonizado e o colonizador, né? Dessa forma, o conhecimento científico e a sua linguagem por si só, que é uma integração sinérgica de palavras, diagramas, gráficos, enfim, é um grande impeditivo da aprendizagem deste, né? O conhecimento científico ele segue marcado por uma simbologia própria, e essa simbologia, de alguma maneira, segue reproduzindo as normas de uma sociedade adoecida como a nossa, onde o conhecimento científico e a modernidade inauguram o próprio racismo e a colonização. Então, o conhecimento científico ele interdita com algumas regras, por exemplo, a nova pirâmide alimentar, né, que na sua base agora tem água, né, hidratação e exercício físico. Alguns anos atrás, a gente não achava água, hidratação e exercício físico na pirâmide, né, e são símbolos que vão tratando aí, por exemplo, de controle de reações metabólicas, o que estaria associado a uma nutrição apropriada. Mas também é esse mesmo conhecimento científico que até hoje, né, veicula nos modelos de estudos de evolução das espécies que macacos viram homens, e não são homens quaisquer, são homens brancos. E a gente segue com currículos que reproduzem mecanismos de interdição, apesar de todos os estudos de datação de seres humanos serem estudos mitocondriais que levam a uma conclusão de que nós somos oriundos de uma mulher provavelmente africana. Bem, um dos primeiros registros de produção desse conhecimento científico, né, ele está aqui, eu trouxe para vocês darem uma olhada, que é um registro do Kemet, né, a Terra Negra, e é um registro marcado por cor, mas por gênero também. E esse registro, ele deixa uma pergunta, né? Olha,
E o que a gente fez com a história, se um dos primeiros registros da humanidade tem cor e essa cor não é a cor da produção atual dos currículos, né? Não é do sujeito universal. Quando a gente dá um salto na produção de conhecimento científico para um dos primeiros registros dos encontros de ciência moderna, que é a própria Conferência de Solvay, em 27, o que a gente vê aqui é o retrato do sujeito universal, a não ser pela presença da Marie Curie. Né? Tantas edições depois, 15 edições depois, eu marquei aqui o aumento vertiginoso da presença de mulheres, sobretudo mulheres brancas, né, que ainda integram a perspectiva do sujeito universal. E o que acontece com a população negra? Né? Por que nós não estamos aí? Por que eu preciso falar sobre isso, sobretudo num país que tem autodeclarada hoje a maior parte da sua população, e que é formada por mulheres e mulheres negras? Quando a gente vai dar uma olhada nas representações pictóricas do feminino, né, em qualquer site, qualquer ferramenta de busca, o que a gente vê é sempre elementos da própria ciência muito retratados, muito maiores em suas dimensões do que a própria existência feminina, né? E sempre atrelado a mulheres, e percebam, o registro de mulheres negras ganha ainda uma invisibilidade muito maior, né? Mas quando a gente trata de mulheres, a gente tem sempre marcadores específicos, como o teto de vidro, o labirinto de cristal e alimentos, né? Figuras que fazem parte da alimentação, confinando aqui também mulheres a esse arcabouço do trabalho doméstico. Isso tem um retrato, né? Se a gente mapeia aí, por exemplo, eu trouxe aqui o Prêmio Nobel de Fármacos de 902 até 2014, a repetição é de sujeito universal. Esse é um crime perfeito. Nós ensinamos uma ciência que tem cor, tem gênero e que é uma sucessão de fatos bem-sucedidos de homens brancos, sobretudo é um marcador de interdição de corpos num país como o Brasil, mas a gente repete isso, né, ensinando nas escolas, e a gente repete povoando as instâncias de produção, já que se eu não me vejo, eu não me compro e não consigo me entender nesse lugar. E em que lugar especificamente a gente desenvolve pesquisa? Num país como o nosso, né, que é um país que foi denunciado no ano de 2016 pela violência que comete contra mulheres. As mulheres negras são as maiores acometidas pelo feminicídio, mas um país que assassina jovens negros a cada 23 minutos. Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, vai morrer um jovem negro. Bem, quando a gente vê isso no quadro de distribuição de bolsas de pesquisa no meu país, o que acontece é mulheres negras, que é um recorte que me interessa, sobretudo porque eu faço parte dele, são 31,6% das bolsas distribuídas, e isso vai se afunilando até o topo da carreira, que é a bolsa de produtividade em pesquisa. Né? E essa lógica de produção ela é marcada por uma lógica da meritocracia, que é uma lógica que se estabelece em mecanismos de competência, temperança e competitividade, mas que já tinha se mostrado ineficiente mesmo antes desse adoecimento pela pandemia. Né? A gente já tinha uma ciência que produzia poucas respostas, dialogava muito pouco com a população em si, e se pensar no quadro do meu país, que tem impostos em taxação regressiva, quem paga a maior parte dos impostos aqui é a população negra, que paga sobre os produtos, e a gente está produzindo uma ciência cada vez mais descolada. E é nesse sentido que a gente realiza vários projetos, mas um que eu trouxe para conversar aqui com vocês hoje se chama Investiga Menina, que é um projeto que nasce, né, de uma colaboração entre um braço feminista negro do movimento social, que é o Grupo de Mulheres Negras de Andaras, no Cerrado, que é onde eu milito, né, a Universidade Federal de Goiás e um colégio de periferia que atende 1.500 estudantes de educação básica. Né, essa é uma das frentes que a gente trabalha e eu gostaria de conversar um pouco sobre ela com vocês hoje. Então, a gente cobre aí cerca de 40 quilômetros da cidade, né, entre a universidade, a periferia e a ONG, né, num projeto de acompanhamento pedagógico semanalmente dentro das salas de aula, mas um projeto que visa incentivar meninas negras, sobretudo, a escolha de carreiras de ciências exatas e tecnológicas. Então, o que a gente faz? A gente nomeou como deslocamento epistêmico, o currículo é um objeto legal do Estado e, sobretudo, de disputa de poder do Estado, né, em todas as esferas aqui do mundo, mas aqui a gente constrói esse currículo a partir das expectativas das meninas da escola.
Então, eu trouxe um exemplo do ano de 2017, a gente já está trabalhando com outras versões, né? Mas que a gente montou o currículo de Química, Física, Biologia e Matemática a partir de expectativa das meninas. Então, a gente falou sobre identidade negra, falou sobre química de fio de cabelo, sobre maquiagem para pele negra, sobre protetores solar para pele negra e sobre alimentação. Né? A população negra ela chega numa idade longeva muito menor do que comparada com a população branca, e ela chega cheia de doenças, né? Que são hipertensão, diabetes, que estão associadas não só a uma prática alimentar ruim, mas, sobretudo, a uma jornada de trabalho extensa em empregos subalternos, e a gente foi falar sobre isso, sobre a importância de manter, né, se manter atento para não aceitar essas patogenias como natas à população negra no meu país. Então, é assim que a gente tem desenvolvido os currículos, né? E por que a gente tem feito isso? Bem, uma pesquisa recente lançada aqui no meu país mostrou que criou essa nuvem aí de palavras relativas à expectativa de negros cientistas e brancos cientistas. Se a gente compara essas nuvens, elas estão muito parecidas, mas se a gente joga um filtro, o que a gente vai ver é que há um negro cientista, a perspectiva é sempre da dificuldade, de uma conquista, né? É um desafio a ser vencido. Enquanto o branco cientista, que é o sujeito universal, está sempre associado a uma normalidade, às tecnologias, enfim, a uma expectativa de que isso aconteça, se realize. Se eu precisasse de um motivo para além desse, para falar sobre essa perspectiva da produção, né, de matriz africana dentro das salas de aula e na perspectiva do diálogo estabelecido com quem está na sala de aula, eu diria a vocês que é preciso falar sobre isso para a gente não deixar, né, esse tipo de coisa caminhar. A balança de pratos ficou conhecida na história como um grande advento da própria história da química, como uma descoberta, né, um artefato creditado a Lavoisier. E esse mito, e essa balança, ela já tinha sido descrita anteriormente no mito de um deus egípcio, um deus negro. E a gente precisa falar sobre isso para dar um futuro para as crianças na escola brasileira. Quando eu conto para as crianças que, além de um passado ligado a uma escravidão pérfida, sórdida, com registros apagados, né, que a gente teve um passado de ancestrais produtores de ciência e tecnologia, eu estou desvelando um futuro. Né? Recentemente, a gente teve um estudo aí que foi capa da Nature dizendo sobre os dados de datação e que nos ligam ao continente africano a despeito de artefatos tecnológicos. Esse estudo foi feito com marcadores em corpos dos seres humanos mais antigos, mas também já tinha sido feito por um cientista negro, né, que é o Cheikh Anta Diop, em 1979, e não virou capa da Nature. Né? E aí a gente se pergunta por que isso não virou a capa da Nature. O Cheikh Anta Diop já tinha traçado um fluxo migratório de África a partir de artefatos tecnológicos. Então, existe um passado em ciência e tecnologia que é preciso recuperar dentro de sala de aula, é preciso contar para os estudantes. E o que isso, de fato, vai trazer para a gente? Vai trazer inovação para as carreiras de STEAM. Por quê? Porque quando a gente fala de inovação, o que a gente está requerendo é uma ciência que não expropria a capacidade laborativa, a inteligência, a criatividade de mais da metade da sua população. Né? Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de ciências é soberania nacional. E quando um currículo, né, expropria a capacidade ou o futuro de estudantes que estão dentro da sala de aula, o que está se fazendo é empobrecer essa nação. Está se retirando do pensamento, da projeção de tecnologia, mais da metade da população brasileira. E é por isso que a gente tem seguido nesse caminho, né? Tentando conversar a partir de um currículo que traga para a conversa a contribuição de pesquisadores e pesquisadoras da matriz africana, sobretudo da diáspora africana. E para terminar, eu vou dar um exemplo do que a gente tem feito para vocês com os currículos. O estado de Goiás, né, ele tem 46% de população autodeclarada negra, que é uma categoria social e inclui pretos e pardos, né, e esse estado não tem como maior expressão popular, de cultura popular, o sertanejo, né, que é como se acredita por aí. A maior expressão popular de cultura desse estado é uma festa preta, que é a festa da Congada.
né? E aqui existem inúmeros terreiros de religião de matriz africana, que é considerada uma comunidade tradicional pela maneira com que se relaciona com a natureza, numa maneira mais respeitosa, numa maneira que enxerga a natureza como parte de si, né? E então você nunca vai ver ninguém de matriz religiosa africana levantando placas, defende-se baleias, porque a baleia sou eu, né? Sem a baleia eu não existo, sem a baleia não há Deus, sem a baleia não há essa existência cosmogônica. E aqui existe um número enorme de terreiros de candomblé, né? Nós vamos aos terreiros, recolhemos a polpa da casca, recolhemos a casca do dendê, extraímos uma polpa dessa casca. O dendê é um fruto sagrado dentro das religiões de matriz africana. As religiões, elas são de consulta oracular, tudo do dendê se aproveita, e o dendê não é originário do Brasil. O dendê vem para o Brasil não como elemento da dieta de africanos escravizados, mas vem como elemento de aumentar valor de corpos negros no mercado de tráfico, né? Porque o dendê foi utilizado como lubrificante desses corpos para conferir uma aparência mais saudável. E hoje nós somos um dos maiores produtores de biodendê no mundo, né? Nós não só exploramos esses corpos que vieram, nós damos um futuro subalterno a seus descendentes, né? Se tivesse cota na época que eu estudei, se eu tivesse provavelmente estudado com uma professora negra, eu teria ido a outros lugares que não fui porque não encontrei meus pares, né? Mas hoje a gente tem a chance de fazer isso dentro das escolas. Então a gente passa nos terreiros, recolhe a casca, que é a única coisa que não se utiliza, a gente faz uma polpa com essa casca. Essa casca, ela tem um material riquíssimo de ligninas, que são altamente absorventes. A gente utiliza esse material extraído das cascas para reabsorver, para recuperar metais que são utilizados nas práticas de química geral de todos os cursos para os quais nós oferecemos essa disciplina. Então, a gente fala da diáspora no curso de engenharia elétrica, a gente fala da diáspora nos cursos de qualquer curso que vem cursar a Química Geral conosco, a gente fala da diáspora e a gente implementou uma relação mais respeitosa. Ao invés de mandar esses rejeitos, né, das sobras das aulas para incineração ou para algum lugar que teria que se pagar para recuperar esses metais, nós mesmos estamos fazendo isso, né? Nós entramos com um pedido de registro de patente para essa rota aí de caracterização, né, dessa polpa, enfim, dessa substância que a gente está usando, e essa daqui é um gráfico, né, do lado tem o padrão, que é um gráfico de curva aí, favorável, extremamente favorável, que se repete nos nossos testes de laboratório, mostrando aí que a gente consegue estabelecer uma relação de fato mais respeitosa. Ana, E assim, desculpa lhe interromper, um feedback dos tradutores pedindo para você falar um pouquinho só mais devagar, tá? Para eles me Tá bom. acompanharem, só isso. Desculpa, eu já estou terminando, desculpa. 25 minutos para falar de uma vida, né? Mas, enfim, o que a gente tem feito é isso, né? A gente tem implementado uma relação, não só um discurso que traz projeção de conhecimentos da diáspora, mas uma prática, né, que trata a partir de outro relacionamento, para além de uma epistemologia que é marcadamente branca, mas a gente traz uma prática, né, que se coloca aí com uma relação mais respeitosa com a natureza e com as pessoas que fazem parte da esfera educacional. Uma vez por mês, a gente traz as cientistas convidadas do Investiga Menina, nós trabalhamos, né, com cientistas convidadas de fora do estado e aqui do estado, nas escolas parceiras, para falar das suas pesquisas. Então, ao invés de ensinar atomística através de datação de feitos históricos de homens brancos, a gente ensina atomística através de pesquisa com semicondutores da primeira física brasileira
que se graduou em Harvard, que trabalha com tecnologia de soberania nacional, que é laser de cabeça de míssil, né? E aí essa pesquisadora vai à sala de aula e a gente fala sobre atomística a partir de pesquisa com semicondutores. E é o que a gente tem feito hoje, né? A gente tem trabalhado assim há 15 anos. Hoje, meninas que passaram pela escola e eram estudantes já são as cientistas convidadas do projeto, né? E são várias frentes que a gente tem aberto para poder trazer um currículo que nós acreditamos ser mais significativo, né, sobretudo para a população negra do meu país. E aí eu encerro minha fala convidando a todas as pessoas que aqui estão para que conheçam um painel, né, que é o painel Cientistas Insubmissas, né, que é um painel de cientistas negras brasileiras, né, que trabalham conosco no Investiga, que colaboram com a gente nessa perspectiva de resgatar um passado em ciência e tecnologia dos povos da diáspora. Meu muito obrigada.